Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do regime tributário para sua transportadora e o erro de fazer essa escolha no achismo, porque viu uma outra transportadora, por exemplo, que tem um perfil parecido, utilizando o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e por isso deve fazer a mesma escolha. Mas eu vou mostrar para vocês que cada transportadora tem a sua realidade. Então, se você quer saber um pouquinho sobre como escolher o regime tributário correto para sua transportadora, me acompanhe. Bom, pessoal, primeiramente eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão de montar o perfil da empresa, da transportadora, para poder criar o planejamento tributário, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês algumas características que nós levantamos antes de montar todo o planejamento. O que acontece aqui? Algumas informações que nós traçamos. Por exemplo, qual é a operação principal da transportadora? Ela é de forma interestadual, Então, o que acontece? Ela tem a carga que ela sai do estado dela e leva para outros estados e também traz daqueles outros estados de volta para o seu estado de origem, E também transporta entre outros estados, perfeito? Então, interestadual. A frota dele é própria, ele não contrata autônomo nem MEI, Ele utiliza da sua própria frota, tá bom? O faturamento projetado dele para o ano é de 1.105.000, ok? Ou seja, ele já teve alguns faturamentos durante o ano e projetou o restante do ano dele e chegou à conclusão de que o faturamento vai ser de 1.105.000, ok? Temos aqui que 75% desse faturamento vai ser direto com o embarcador, saindo do seu estado de origem, ou seja, ele vai transportar direto com o embarcador e, como está saindo do estado de origem, ele não precisa pagar ICMS antecipado, ok? Outro ponto, 25% desse faturamento é com o frete retorno de forma subcontratada, Ou seja, ele chega até aquele outro estado, pega um frete com uma outra transportadora que subcontrata ele e leva esse frete de volta para o seu estado de origem, ok? E aí, nesses casos, o ICMS é por conta do contratante. Ele não precisa pagar o ICMS nessa operação, tá bom? E aí, importante lembrar que, na maioria dos casos, esse frete é por conta de fato do contratante, mas existem em alguns outros estados que a legislação exige que o subcontratado também recolha aquele ICMS. Mas nesse caso aqui, não, tá bom? Além disso, levantamos aqui que os custos e despesas totais da empresa para o ano vai ser de 870.000, ok? E o aproveitamento de crédito de lucro real desse custo total aqui vai ser de 492.000. Para o regime do lucro real, vai ser esse valor aqui. E para o lucro presumido, o crédito que vai ser possível aproveitar desses 870.000 é 444.000, ok? Por que tem essa diferença? Porque no lucro real existem alguns pontos que podem ser aproveitado o crédito, que no lucro presumido não pode, tá bom? E aí, a margem de lucro para aquele ano, vai ser de 22% para essa transportadora, perfeito? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, após montar o perfil da transportadora, como que nós montamos o planejamento, tá bom? Não vou aqui ficar detalhando ponto por ponto, vou mostrar para vocês só como é montado esse planejamento para chegar ao resultado final, ok? Então vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível para poder nós sermos mais precisos aqui no nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui uma projeção, tá? E nós temos o seguinte, nós fazemos o levantamento mês a mês aqui, com ICMS e sem ICMS dessa transportadora, quanto de imposto ela vai pagar em cada mês dentro do Simples Nacional e o valor total, Depois fazemos a mesma projeção dentro do lucro real, Então nós sabemos aqui quais são todos os custos e despesas da empresa e o que pode ser aproveitado de crédito e o que não pode, Então nós temos aqui, por exemplo, o levantamento das entradas, com ICMS, por exemplo, ou seja, os fornecedores com diesel, por exemplo, manutenção, depreciação, pontos que podem ser aproveitado o crédito no lucro real, ok? E aí levantamos quanto de imposto vai dar em cada ponto, perfeito? E aí também chegamos ali a quanto de imposto total do mês e o valor de imposto total do ano,
ok? Aqui embaixo aqui, chegamos ao valor total de imposto do ano, ok? Né? E depois fazemos a mesma coisa para o lucro presumido. Levantamos o faturamento, o que vai ser possível aproveitar crédito, né? Por exemplo, aqui diesel, manutenção, pneu, quais vão ser os valores e quanto de imposto vai ser pago em cada um desses impostos aqui durante o mês, né? Vamos levantando mês a mês os valores de impostos, né, que vão ser necessários pagar, perfeito? E também chegamos ali no final, né, daquele ano para o lucro presumido, quanto que daria de imposto, né? Quanto que ele iria pagar para aquele valor total de faturamento, né? De acordo com o que foi possível aproveitar de crédito, ok? E aí, dali, chegamos no resultado final. Veja que, para aquela transportadora que nós traçamos o perfil, o que nós temos aqui? Como ela está em início, né, de trajetória, beleza? Iniciando um ano também, nós vamos ter o seguinte, 1.105.000 de faturamento e vai ter um imposto total a recolher de R$ 119.347. 11% de imposto sobre o faturamento total no ano, ok? No lucro real, ela vai ter aqui para 1.105.000 e com base naquele perfil do lucro real de 492.000 de crédito, né, que ela poderia aproveitar, ainda assim um imposto de R$ 145.000 durante o ano, 13% de imposto sobre o faturamento total, ok? E no lucro presumido, mesmo tendo um crédito menor a ser aproveitado, né, ela teria aqui R$ 115.640, ok? 10% de imposto, né, que ela pagaria sobre o faturamento total da empresa, ok? Então aqui, pessoal, veja que mesmo ela tendo um crédito maior a ser aproveitado no lucro real, nesse caso ela não teria uma redução de imposto e sim iria pagar mais imposto. Veja que aqui, ó, mais de R$ 20.000, né, em relação ao Simples Nacional e ao lucro presumido. E veja que ela também teria aqui um pouco menos de imposto no presumido do que no Simples Nacional, perfeito? E aí, o que ocorre? Aqui nós vamos chegar a algumas conclusões, né? Do seguinte, por ela estar projetando esse faturamento e esses custos e despesas para o ano, né? Nós achamos que seria mais interessante estar no Simples Nacional do que no presumido. Por quê? No presumido, ela por estar projetando, né, significa que pode ser que algum daqueles fornecedores não possa conceder todo aquele crédito que ela imaginou, né? Então é interessante fazer a apuração, o planejamento tributário no início do ano e no final do ano, né, para com base nos valores de fato gastos, né, poder entender quais fornecedores vão fornecer crédito, entendeu? E aí sim avaliar se de fato faz mais sentido estar no lucro presumido, né, ou se manter no Simples Nacional, perfeito? Então, pessoal, aqui fica demonstrado que nem sempre o que uma outra transportadora está fazendo vai funcionar para você, né? Então é importante fazer esses planejamentos, ok? Para que dessa forma você possa de fato ter uma economia de tributação de forma consciente e de forma legal, né? Não significa que por uma outra transportadora estar no lucro real que tem um custo parecido com o meu, significa que eu vou ter que estar no lucro real porque eu também vou ter o mesmo resultado da outra transportadora, entendeu? Cada um tem a sua realidade, tá joia? Bom, pessoal, então eu espero que eu possa ter ajudado vocês a entender como que funciona um planejamento tributário para transportadoras, feito? E dessa forma vocês possam ter entendido, né, que cada transportadora tem a sua realidade e às vezes copiar de outra vai ser algo errado, né? Não vai funcionar de forma eficiente para você, tá joia? Então, se esse conteúdo fez sentido, eu peço que vocês possam estar deixando o like, compartilhando esse vídeo com outros transportadores e se inscrevendo no nosso canal, tá beleza? E além disso, se vocês estão à procura de uma contabilidade para ajudar vocês a fazer o seu planejamento, a entender de que forma vai poder economizar impostos, então a JVix vai estar à disposição para poder ajudar vocês. Eu vou deixar aqui o nosso telefone e o WhatsApp junto com o QR Code para só apontar a câmera do celular de vocês e serem direcionados
para um bate-papo com a gente, beleza? Lá nós podemos entender como ajudar vocês da melhor forma possível, tá joia? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!